Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco, sobre a origem do teatro, pegando o enfoque dele, que vai ser 2 ou 3, para poder a gente fixar bem, aquela história do deus Dionísio. E vamos para nossas dicas de estudo, ok? Procurar aquele lugar bem tranquilo, calmo, silencioso, colocar os fones de ouvido de vocês, deixar lá o material já próximo a você, seu livro, caderno, lápis, e vamos para a nossa aula. A história do teatro teve início na Grécia Antiga em torno do século VI a.C. Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, o vinho e à diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto em consequência dessas festas. A gente vê que na parte de artes a gente fala muito sobre teatro. A gente pega de boneca, boneco, a gente pega também teatro das sombras, a origem do teatro, que é essa que a gente está vendo. A gente também vê só teatro, e também vê encenação. Mas o foco da parte do teatro de artes seria exatamente esse, que é a história da Grécia Antiga, de como começou, e de por que surgiu esse teatro. A gente sabe que as primeiras manifestações teatrais elas aconteceram lá no tempo da pré-história, onde aqueles homens que saíam para fazer as suas caçadas, eles voltavam e faziam interpretação para os seus entes, para demonstrar como tinha acontecido essas caçadas, entendem? E foi isso. Nessa época eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, ao vinho e à diversão. Apesar de ser um consenso de que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e imitação era uma delas. Então, essa coisa de imitar, de interpretar, de mostrar uma cena ou um fato, seja ele real, seja ele fictício, seja ele de caráter exponencial. Então, assim, a partir do momento que você faz uma imitação, essa coisa aí já vai ter aquela coisa do teatro, gente? Então, assim, eles utilizavam máscaras antigamente, para poder fazer a amplificação da voz deles. Os teatros eram construídos ao redor de encostas, de montanhas, e o formato deles é redondo, ou cilíndrico, para poder comportar mais pessoas e fazer aquele palco ficar centralizado para de qualquer lugar que você sentasse, você pudesse ter uma ideia legal sobre do que estava sendo demonstrado ali naquela cena, naquele momento, E lá também ficava nesse palco, que era o teatro, ficava também, era guardado lá o material deles, que era o material cenográfico e etc. Muito provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelharam aos animais. Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época da pré-história. Você sabe que eles deixavam desenhos que registravam a parte da cultura deles, sobre os rituais, sobre as festas, que eles faziam lá nessa pré-história, tudo nas cavernas, nas paredes, em forma de desenhos, que era chamado de arte rupestre. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava o nome de Tarambo. Depois surgiu um coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam, homenageando a esse deus. Até que aparece Téspis, Quem foi Téspis, gente? Foi o primeiro cara, que pegou no meio dessa festa lá do vinho, Ele colocou uma máscara e ele fez a interpretação do deus Dionísio, Então, essa ousadia, do Téspis, fez surgir, o que a gente fala hoje, que é realmente o teatro, Então foi a partir daí. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida, e as apresentações eram feitas ao ar livre em construções em formatos semicirculares. Havia um espaço para as representações chamadas de orquestra e o lugar para acomodar o público, que era a arquibancada, gente.
Esse modelo que eles tinham lá era o mesmo modelo que a gente tem hoje em dia, né, que é o dos estádios de futebol, ok? E aqui eu deixo a atividade para vocês explicar com suas palavras qual a importância do teatro para a sociedade e cultura de um povo em 10 linhas, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospasso.com.br. Peço a vocês que deixem um like nesse vídeo, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para estar recebendo as notificações das novas aulas e siga a gente nas nossas redes sociais e baixem a agenda eletrônica para estarem completamente conectados, né, no EPP online, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo a todos um grande abraço, até a próxima aula, valeu!